Gente, hoje eu estou aqui com um grande amigo, um grande colega, mas antes de falar dele, eu quero dizer que a minha companheira, que está sempre aqui comigo, ela é médica, vocês sabem, e ela chegou aqui na porta do estúdio, recebeu um telefonema e teve que, às pressas, atender uma paciente dela que estava na UTI. Então, sorte minha, porque tem um cara bonito, a beça forte, boa pinta, foi Bebê Johnson. Então ela não vai comparar muito a cara de um com a cara do Que meu grande beleza. amigo Matheus Carré. Tudo bem, Que Matheus? alegria, cara. Que honra estar Olha, aqui. eu Que fiquei gostoso tão poder. feliz quando eu soube que você vinha, Que cara. legal. Eu sempre fico feliz. Em todos os momentos que a gente se encontrou, assim, sempre foi tão prazeroso, né? Momentos ótimos da minha carreira, participando da praça, te encontrando, sempre foram momentos muito legais. E quando me chamaram, pô, Matheus, você aceitaria fazer o pod? Falei, se eu aceitaria, eu tô esperando esse convite com muita ansiedade. Que legal, cara. É um prazer estar aqui, falar com você, bater esse papo com você, dividir as minhas histórias, as nossas histórias, saber de você também, coisas que talvez naquela correria das gravações eu não tenha tido Exatamente. A oportunidade de gente te, se te fala pouco, perguntar. né? A gente se É, vê. é. É aquela coisa, né? A gente chega lá, geralmente você vai lá no camarim, bate um papo com a gente, sempre gentil, recebe os convidados, tal, conversa um pouquinho, mas na hora da gravação, aquele ensaio, depois da gravação, é tudo meio corrido, mas você sempre um gentleman com todos os Não, seus é que convidados, com você é todo daquele mundo. amigo que a gente fica 2 anos sem se ver, no dia que vê, que se encontra, parece que foi ontem, porque está sempre presente. Ah, que legal, que Ou te legal, vendo pela televisão, a gente cruzando nos corredores. que E a legal. tua vida é uma vida maravilhosa. Você é um exemplo de vida. Eu assim, depois que eu fiz 50 anos, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Eu acho que parece que dobra o cabo da boa esperança, como falam, né? Faz Fala, nossa, o que tempo que que eu não fiz tem. até aqui, né? E o que que tem pela frente ainda, né? Então, quando eu vejo o que que eu fiz lá para trás, me dá de verdade assim um orgulho. Acho que eu fiz coisas legais, eu tenho Pelo um amor de orgulho Deus, você tanto fez na um vida nome. profissional como na família que eu formei, né? As coisas que eu fiz, né? E ainda descobri que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita coisa para Claro que vir, tem. né? Eu com Não, 87 acho então, que tenho, não, pô, mas você é um dos você. exemplos que eu tenho, né? Olha, e a gente conversou um pouquinho lá fora, né? Trabalhar, né? Como nos mantém vivo, ativo, como nos Ah, mantém feliz ainda, né? Isso eu é estava uma. falando de hoje com minha filha, né? Ela disse: ah, pai, você tem que tirar o pé do acelerador. Eu falei: não, quero trabalhar muito. Porque Não, eu contei para ela, né, que eu vou fazer com o Xará teu, com o Matheus o Ceará, Ceará, eu vejo vocês dois é como que eu fiz família. uma brincadeira, eu vou chamar de brincadeira. No Aham. fim do ano, na semana de Natal, fizemos um show e levamos 1.500 pessoas. 3 Nossa, dias antes do Natal, quer dizer, o pessoal sem dinheiro, gastando tudo. Aí surgiu a ideia da gente viajar pelo Brasil. com esse show, Não, o show sou eu e ele. vocês dois. É, somos Ah, nós dois. hum. E isso para mim vai me dar uma grande alegria, porque eu achava, até parece que eu é que vou ser entrevistada, né? Mas nós Não, temos não, uma hora mas e tá, meia. tá valendo. Eu achava que eu ia parar. Quando veio a Covid, eu fui muito atingido. Eu tenho sequelas, né? Um Aham. esquecimento, um cansaço enorme. E eu achava que eu ia parar. Mas aí surgiu essa oportunidade, eu falei: não, eu não vou deixar de trabalhar por causa da cabeça, não. Se estiver cansado, eu descanso. Então nós vamos viajar pelo Brasil, uma vez por mês só. E vai Ah, ser que maravilha. gostoso, né? Eu vou Nossa, me que distrair, vou rir, vou ver gente que nos assiste pela televisão há sim, anos. nossa, eles vão ter um prazer de te ver pessoalmente, né? Eu imagino quanto essas pessoas que curtem ver a praça, né? E curtem te ver pela TV, e a TV aberta ainda, apesar de tudo que vem por aí, a TV Imagina, aberta ainda é um grande barato. O brasileiro ainda gosta, claro. assim, de assistir uma boa TV, um bom programa de TV, um programa de humor, e a praça é antológico nesse sentido, né? Quanto essas pessoas que tiverem a oportunidade de te ver pessoalmente num show, Vai ser vai ser gostoso. maravilhoso. Para mim Nossa,
ser Vai, maravilhoso. vai se cansar um pouquinho, vai pegar um avião, vai para um hotel, vai para um restaurante, É, vai vai ter ser os. essa coisa, né, se o Mas show é no sábado, eu vou na sexta, isso. faço o show no sábado, volto É. no domingo, vou para o oxigênio. Não, não, se permita algumas regalias, né? Não, Já precisa, já tá, precisa. já tá na hora, você pode fazer isso, cara. Então tem coisa que você pode, né? Você não precisa ficar acanhado de pedir algumas coisas que você merece, né? Um belo de um hotel e ficar com um belo de um restaurante. Se for em cidade de praia, fique de frente para o mar, sabe? Aproveite, porque vai ser. Nossa, eu fico imaginando, porque eu viajo muito com teatro. E na minha vida eu viajei muito com teatro. Eu conheço o Brasil inteiro, né? E eu falo o Brasil inteiro mesmo, quase todas as capitais, muitas das cidades do interior, e a maioria das minhas viagens foram viajando com teatro. E é gostoso, cara. É gostoso você Você chegar vê o no público, não é público de gostoso? cidades diferentes, com sotaques diferentes, como o Brasil é maravilhoso, né? Os teatros que o Brasil tem, você vai ficar impressionado, talvez, nossa, que teatro lindo que eu tô, né? No Nordeste, no Aquele Sul, de no Manaus é Centro-Oeste, maravilhoso. Manaus, Aquilo, Natal, Belém, tem Belém tem um muito teatro lindo, bonito, teatros tradicionais, esses teatros antigos que antigo, foram com uma restaurados. acústica maravilhosa, Então, impressionante. Como é que eles faziam isso em 1800? 800, o Teatro de Belém é de 1800, se não me engano, Não era da eu, eu borracha. não lembro, posso estar enganado se é o Procópio Ferreira, não lembro o nome, mas é um teatro maravilhoso. A gente fez essa peça que eu estou fazendo, O Vendedor de Sonhos, 2 vezes já em Belém, num teatro maravilhoso. E provavelmente você vai fazer nesses teatros. Então Certamente. aproveite, você vai adorar. E com o Matheus Ceará, né, que você falou, que vai se divertir, né? Eu fiz o podcast com ele, Ah, você com a fez? mulher dele também. Ele é um Eles grande são amigo hilários. meu. Ele é hilário, O ele pessoal tem é um um ciúme da talento. minha amizade com ele. Eu imagino, eu Porque a imagino. praça, né? Eu sou meio paizão, né? Lá. Eu cuido como se fosse aquela galinha choca, gosto Aham. todos debaixo da minha asa, né? Só que o Matheus, eu tenho uma afinidade por ele. E dá para Nós, perceber isso. nós temos uma afinidade, né? Como eu tinha com o Maurício, o Paulinho Gogó. O Paulinho Gogó também. Isso acaba passando, né? Não tem jeito. Não, E o público mas sente por isso. falar em viagem, você faz teatro há quanto tempo? Há muito tempo, olha. Desde garoto? Desde muito pequeno. A gente estava conversando de tempo de carreira. Eu conto meu tempo de carreira pelo primeiro registro em carteira de trabalho, que foi em 1975, com uma novela chamada Um Dia o Amor, na extinta TV Tupi. Né? Então aí foi a primeira vez que eu fui registrado, né? E eu guardo as minhas carteiras de trabalho com o maior orgulho, assim, né? Minha mãe me levou. Era uma época que a minha mãe tinha que me levar no juizado de menores. Para Cada pedir novela que licença. começava para pedir autorização, e aí o juiz dava aquela recomendação, não pode. Eu não podia faltar na escola, né? Então eu gravava só na parte da tarde, estudava de manhã. Eu não sei como está a legislação para as crianças trabalharem hoje, mas naquela época, estamos falando de anos 70, né? Era assim que procedia, assim. Cada novela que começava, cada registro, né? Tinha que ir lá pedir autorização para o juiz dava, e minha mãe tinha que ir junto, né? Então eu comecei muito cedo, isso com 7 anos, e aí já nessa época já fiz o primeiro espetáculo de teatro, Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha, um Ah, clássico do teatro infantil brasileiro, e era na ditadura. Era numa época nossa que a senhora, gente não tinha que fala. fazer o espetáculo para o Pra gente censor resolver. e ele tinha que aprovar. Para mim era muito engraçado, né? A gente, antes de estrear, né, um infantil, Pluft, o Fantasminha, hoje vamos fazer o espetáculo para o censor. Eu não entendia muito bem o que Mas era é aquilo, ridículo, né? ridículo. E aí ficava lá uma pessoa, né? Fazia a peça só para ele ficava sentado assim, fazendo anotações, como se fosse o dono da verdade, né? Isso pode, isso não pode, tem que tirar isso. Como os capítulos de novela tinham que ir para Brasília É isso que eu antes. ia dizer, por Eu acho que os exemplo, programas de humor também, também, né? nessa Você época, em passou muito por 70, isso, a né? gente Imagino. fazia a família Trapo, Aham. né? Golias, Nossa, Zenoni, nossa. o Jô Soares, Aham. e a gente escrevia o texto, ia para a Polícia Federal, na Avenida, ali perto do Teatro Municipal, Líbero Badaró. Livre de Banana.
Eles liam, via carimbado que podia, então coisas absurdas assim. Onde é que você mora? Avenida da Liberdade, censurado. Não pode Não vir. pode falar liberdade. Palavra de honra. Onde é que fica a Não, era Globo? Fica assim. na rua Marechal Deodoro. Corta, bota Lago do Arocho. E É. era, né? E com meu pai aconteceu uma coisa, viu, Matheus? É bom falar com um colega assim, porque a gente fica tão solto, né? Não, lógico. Meu pai tinha na praça um personagem que ele criou, que era o mendigo, Sim. que você não sabia se ele era louco ou se era verdade, porque Aham. ele, por exemplo, ele dizia, não, eu emprestei dinheiro para o Hermínio Matarazzo, porque aquele menino, não sei o quê, e uma vez entraria o próprio Matarazzo, Aham. dizendo, ô mestre, muito obrigado, devolvi o dinheiro. Enfim, e um dia esse personagem entrou dizendo, Áureo Verde, uma poesia que ele tinha feito, Áureo Verde, pendão da minha terra, da brisa do Brasil que beija e balança. Veio censurado. Aí meu pai falou, palavra de honra, isso é verdade. Aham. Palavra de honra. Chegou perto do censor, com o revólver do lado, aqueles caras Aham. armados. Disse, qual é o problema? Disse, não, seu nobre, beijar pode. Agora, beijar e abraçar dá uma conotação assim de sacanagem. Aff. Aí papai falou assim, mas olha, quem escreveu isso foi Castro Alves. Ah, então fala com ele, seu cara, porque eu não conheço, pede para ele Tem tirar que isso. tirar isso. Mas era, Isso não é era. piada. Não, mas era Não é assim mesmo, piada. né? Que loucura, né? Olha essas histórias, que maravilha. Nós já sofremos E a muito, gente né? passou por isso, né? E seguimos em frente. Por isso que eu dou muito valor à democracia, à Lógico, liberdade, você lógico. Não, poder não falar. podemos perder É isso, pelo amor de de maneira Deus. alguma. Mas você me Uhum. contou um negócio aí que eu não sabia. Você era bebê Johnson. Então, antes Já era disso, bonitinho desde pequeno, hein, eu fui danado? desses bebês assim, né? Olho Olho claro, olho verde, azul. Na é época azul, né? era o padrão de beleza, né? Rechonchudo, família italiana, né? Minha mãe sempre me enchendo de comida, sempre mãe Mande italiana, a filha que está bem. exato, mãe italiana sempre acha que o filho tá magro, sempre enche o Está com filho de frio. tá com frio, leva o casaco, filho. É. Então minha mãe, pelo que eu entendi dela, né? Ela queria ter sido atriz. E aí o meu avô não deixou, e depois quando ela casou, o meu pai não deixou. Era uma época, né, Imagine ser machista, né, artista, imagina imagina. ser artista, tudo, mas minha mãe gostava muito, né, ela tinha essa veia. E eu acho que ela se realizou um pouco em mim, me levando, ela gostava muito. E quando ela tinha alguma oportunidade, ela participava também. Vou te dar um exemplo aqui que você também vai lembrar, dos Trapalhões. Eles começaram na TV Tupi, É, eu que e a gente escrevi. gravava lá no Sumaré. E às vezes eu ia gravar novela, e minha mãe me levava, e eu acabava de gravar, e falei: "Bom, onde está minha mãe? Onde está minha mãe?" De Está lá no repente, estúdio, lá em tá no cima ali. estúdio Os Trapalhões, dando risada lá na claque. Né, como tem ainda na praça, tem Tem, aquelas senhoras que vão claro que lá para é. fazer a plateia da praça. Minha mãe ficava lá na plateia dos Trapalhões dando risada. Eu: "Mãe, vamos embora". "Não, filho, vem cá, tá gostoso aqui". E eu ficava lá vendo a Eu gravação dos trabalhei 11 anos, eu Trapalhões. escrevi Os Trapalhões. Então, era essa época assim, né. Então era muito gostoso. Mas aí ela me levava, ela gostava e me levava desde bebê, por isso que eu fui Bebê Johnson, ela me levou no concurso do Bebê Johnson, né. Eu nem sei se existe ainda esse Não, concurso, não mas deve na época era existir. muito famoso, os bebês bonitos, assim, né, na época. Tinha que ser gordinho, de olhos verdes, azul, Bochechudo, bochechudo. né, geralmente naquela época de olho claro. Hoje em dia mudou esse padrão, É, né, não tem mais essa coisa, eu acho ótimo, né, essa pluralidade, mas na época era assim esse padrão e aí eu comecei a fazer comercial, minha mãe me levava, eu fui dessas crianças que fazia comercial pra caramba, de tudo, de brinquedo, de roupa, de tudo. Eu tenho na época não tinha muito registro, né, não tinha videocassete, não tinha imagina, não tinha internet, videotape, não tinha nada. então o que que eu tenho de registro em casa? Depois que minha mãe faleceu, eu fui na casa dela, assim, e peguei para mim, assim, com a licença dos meus 3 irmãos. Eu tenho umas 4, 5 pastas de fotos, né, dessa época, de fotos desses trabalhos, né. Então a maioria das coisas que saíram em foto, eu tenho, porque minha mãe guardava. Ela pegava lá, o comercial
do refrigerante, o comercial daquela roupa, o comercial daquele brinquedo. Aí ela ia, né, guardava, né, destacava, escrevia a data e punha no plástico com aquela, né? Então tem Coisa de mãe umas mesmo, pastas né? assim, o Boa Noite Cinderela, o programa do Silvio Santos, as minhas Você fotos, fazia? né? Tem gente, Carlos Alberto, que lembra de mim dessa época. Você não fez aquele quadro do programa do Boa Noite Cinderela? Você era aquele Matheus? Tem gente que lembra, né? Que é contemporâneo da gente, assim. Ah, é Então verdade. eu fazia o mini júri, né? Eram aquelas crianças que faziam perguntas para o artista que o Silvio Santos levava, né? Para a gente fazer. Você Pra era um gente. deles, Eu é? era uma dessas Imagina, crianças que cansei de ver esse faziam programa. perguntas, né? É um formato que deu certo em várias épocas, assim, né? Depois teve gente inocente que também tinha crianças que faziam pergunta para os artistas ou para as personalidades, né? Então eu comecei nessa fase, o Silvio Santos ainda na TV Globo, na Praça Marechal, depois que ele montou a TVS, depois que virou SBT, né? Eu peguei Você pegou essa época toda essa toda. época toda, né? Quando a Tupi faliu, né? Quando foi aquela comoção, a Tupi faliu com novela no ar. Foi terrível, foi Eu terrível. fazia uma novela chamada Drácula nessa época, que ficou uma semana no ar. Rubens Eduardo Filho era o autor. Acabou. Rubens de Falco era o Drácula. E a gente gravava em Paranapiacaba, que tinha aquela neblina, aquele ar. E aí, com uma semana de novela no ar, a Tupi faliu, acabou. Fechou tudo. E aí essa novela foi inteira, todo o elenco, tudo, toda a produção, tudo foi para a TV Bandeirantes. Só mudou o nome, só mudou o título, passou a ser Um Homem Muito Especial. E aí foi quando eu saí, quando acabou a minha fase Tupi e começou a minha fase na Bandeirantes. Aí eu já devia ter uns 10, 11 anos de idade, assim. E tocou para E aí frente. continuei sempre, né? No começo, para mim, Carlos, era uma grande brincadeira, eu gostava. Minha mãe levava meus irmãos também, mas meus irmãos não curtiam tanto, né? Ah, mãe, não Não, acho que o quero. artista nasce, né? Eu gostava de brincar, minha brincadeira atrás das câmeras, eu devia dar um trabalho danado, eu era curioso, ia no switch, queria, perguntava, eu me divertia, para mim era diversão, né? Decorava, assim, fazia do meu jeito, né? E gostava das pessoas, eu ficava observando os grandes atores da época, Carlos Zara, Eva Vilma. Eva Vilma foi minha mãe umas 3 vezes, em 3 novelas, e eu com idades diferentes, assim, sabe? Ioná Magalhães, Altair Lima, Henrique Martins, Ah, o Tatá também estava começando, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, né? Que já fazia um grande Foi, Beto ele foi o primeiro Rockefeller, né? rapaz assim a fazer sucesso. Então eu ficava olhando essas pessoas, nossa, que legal, né? Os próprios programas de humor, né? Na Tupi tinha um programa chamado Senhoras e Senhores, que era o casal certo e o casal errado, Era eu que escrevia para o Walter Foster e tinha o John Herbert e a Eva e o Vilma. Felipe Caroni. E era eu que escrevia. Então, olha isso, olha como. E eu nem sabia disso, né? Era eu que Porque na época escrevia. O criança. Walter Foster que apresentava. Então, e aí, Olha que coisa gozada, como é a e era vida. um casal que era todo perfeitinho, É, tudo bonitinho, e outro casal que era todo bagunçado. mas ele sempre dava razão para o cara É, errado, né? é. Isso dava um problema danado, viu? Então, eu aprendi, eu cresci nesse ambiente, assim, né? E eu gostava muito, sempre Eu gostei. tenho paixão pela televisão, porque eu comecei em 55 em televisão. No rádio comecei em 54. No rádio ainda, né? 54. Olha que Que delícia. também a nossa vida, as nossas histórias se parecem bastante. Porque você, muito Não, criança, a né? paixão que eu tinha pela máquina de escrever. Olha que demais. Meu pai tinha uma máquina portátil, eu tinha 3, 4 anos, adorava ele bater o dedo ali, sair as letrinhas. Eu aprendi a escrever na máquina de Na escrever, máquina de depois é que eu fui escrever à mão. Olha que demais. E eu ia para o rádio, eu carregava a malinha dele e via, eu tinha assim, de um lado, até, não sei se foi bom ou ruim, eu nunca tive a emoção de ver um artista famoso, porque eles eram amigos do meu pai, frequentavam as nossas. Então, eles eram pessoas normais. Não glamourizava Poxa, eu, essas pessoas. moleque, eu via meu pai conversando com o Procópio Ferreira, que era um dos maiores atores do Brasil.
Ele era um gênio, né? Um Aham. sujeito muito inteligente, uma cultura enorme. Via Grande Otelo como se fosse um outro qualquer, né? Assim. Tava em casa, né, o tempo Então eu todo. nunca tive esse negócio, eu queria te conhecer, que eu já conhecia. Uhum. Isso me ajudou um pouco a não ter o medo de ter que enfrentar, quando eu comecei a trabalhar, enfrentar esses grandalhões, porque a Aham, gente já vinha de uma amizade grande, né? Mas é aham. muito gostoso esse nosso mundo. É fascinante, assim, quem é picado por esse bichinho, Não, assim, não né, para. não pa Bom, agora agora você entrou comigo já, mas a pequenininha lá, Ana, a Priscila Priscila. que fez um espetáculo comigo de teatro chamado Coisa Boa Pra Você, que ela roubava a cena, né. Quando ela Ela é entrava gênia, em ela é gênia. cena, o público fazia assim, vum. O público parava de olhar para você, porque ela é muito Ela é engraçada, ela é muito. maravilhosa. Então, todas as vezes que eu fui na praça, às vezes fazendo galã, às vezes fazendo eu mesmo, né, às vezes fazendo um personagem, às vezes fazendo o próprio Matheus Carrieres, Ontem cantando lá no programa do Ciro. nossa, é muito legal, né. O SBT tem uma coisa Tem, de casa familiar que tem, tem, é tem. diferente, né, os programas de auditório, as pessoas que trabalham, né, você vê lá o Liminha, você vê o Rock que diz que tomou um tombo, se machucou agora, né, Outra vez, meu que Deus. eu ouvi dizer que ele está machucado, tal, mas as pessoas, você vê gente que trabalha lá há muito tempo, né, e você vai e É uma sempre te casa muito encontra. gostosa. É um lugar muito legal. Olha, eu comecei a trabalhar como profissional em 54. Trabalhei quase todas as estações do eixo Rio-São Paulo. Uhum. Nunca vi uma emissora tão É, boa para se trabalhar. o SBT tem É uma delícia. tem E a isso. gente sente falta do. Eu, por exemplo, como era amigo dele, sou amigo dele, Uhum. até hoje, pode parecer peguismo, mas não é não. O meu carro fica na mesma vaga do carro dele. Quando eu chego, não vejo aquele carro velho ali do lado. É, é. Não, os carros do Silvio Não, são eu tenho folclóricos, né. vergonha, eu tinha Não, vergonha de chegar, não, porque eu imagina. adoro automóvel. Aham, Então eu chegava com meus carros ali, que eu trocava de carro toda hora, é. ele estava com aquele um ômega velho. Eu lembro, então, dos carros do Silvio e ele sempre gostou de dirigir, né, nunca teve Sempre, sempre motorista, é né. igual a minha. A minha mãe me levava para gravar na Praça Marechal, e tinha um corredor, assim, e depois era o estúdio. E no corredor ficava o carro do Silvio. Que era um O carro Lincoln, né? branco, com O os Lincoln vidros verdes, verde, né? isso, o Lincoln, Tá lá em né. exposição. Então fica é uma coisa, né, tão folclórica, e aí depois a gente entra no SBT e a gente vê lá a vaga do Silvio Santos, aí todo mundo tem toda uma: "Não, não para o Não carro para aí, aí que nossa agora vai a senhora, vaga do Silvio". se Às parar vezes ali, um motorista um pouco mais desavisado vai deixar a gente lá, né, então: "Meu, não deixa", e a gente vê que a tua vaga é a segunda na hierarquia, né. é, É a segunda, né, depois da vaga do Silvio, tem a que é, vaga do Carlos Alberto. e está coberta minha Que vaga são e por são causa do Silvio, não é isso por minha causa, e não. são as 2 vagas cobertas. Isso é muito legal, essas histórias, né, que talvez o povo não conheça, né, é muito E eu legal, né, fico muito sabe. feliz quando eu vejo a Patrícia do jeito que ela É, está. Eu é, gosto muito dela, ela já é. veio aqui Aham, fazer o podcast comigo, já fiz uma homenagem no final do ano para ela, aham. porque ela é uma guerreira, essa É menina, ela viu? que vai assumir, que está assumindo tudo, né, Eu que não tá queria para meus filhos. é. Mas ela foi devagarinho, eu lembro das primeiras vezes que ela substituiu o Silvio, né, quando a gente vai lá como convidado, "Ó, hoje não é o Silvio, é a Patrícia", eu lembro como ela começou nervosa, né, como naturalmente, né, difícil, imagina as primeiras e eu nesse domingo agora que foi ao ar, a gente gravou na quinta-feira, domingo foi ao ar. Como ela tá Tá desenvolta, como solta, ela tá tá. dominando aquilo lá e simpática, e gentil, e da mesma forma preocupada com todo mundo, com os É, funcionários, com o pessoal da produção, com os convidados, com o pessoal que vai assistir, graças a Deus já pode ter plateia de novo, e mandando aviãozinho de novo já para a plateia. Eu estava com o Oscar Magrini, né, e a gente comentou isso, falei: "Puta, olha que legal ver a Patrícia aqui, né". imagino que eu passei
quando eu tive que sentar no banco da praça. Sim, então, Olha a minha era uma coisa que eu ia responsabilidade. eu ia te perguntar, eu tô te entrevistando. Não, mas aqui, hoje não é entrevista, não. Hoje nós estamos em casa Eu conversando. imagino como deve ter sido essa passagem de bastão, assim, Porque né? eu não De esperava. sentar no lugar do teu pai. Eu não esperava, porque a Como é que praça, foi? ela voltou porque meu pai morreu em 76. Uhum. E eu estava na Globo. Em 77, ia fazer um ano da morte do meu pai, e eu pedi para o Boni se podia rezar uma missa lá e botar no Jornal Nacional, só para não passar bastante. Não, Na não. Globo você escrevia, Eu fazia os Trapalhões. escrevia os Fazia Trapalhões. os Trapalhões. E o Boni disse, não, 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 o Nóbrega é uma pessoa muito alegre, você fala com o Chico Anísio, que ele tem o Chico City, era um programa que ele tinha antigamente. E quem dirigia era meu irmão mais velho, que é o Carlos Manga. Aham, O que eu aprendi de direção, pouco eu aprendi, devo a ele. com o Manga. E eu fui na casa dele e falei, olha, vou fazer assim. Não, não, que um pedacinho não, vou fazer o programa inteiro. Aí o que aconteceu, Matheus? Era a semana do carnaval. Eu vim para São Paulo para preparar um programa para gravar 2 semanas depois. E achava que eu ia sentar no banco. Então era o Chico Anísio que ia apresentar, claro, o programa era dele. Uhum. E no final, eu entrava, dizia para o Chico, olha, o senhor dá licença, mas esse banco aqui é meu. E pego o jornal, cruzo as pernas para ler, e entra o meu filho mais velho, que tinha acho que uns 15 anos, disse, olha, sabe que o meu pai, aí frisava a imagem, né? Ele só dizia, sabe que meu pai é a mesma praça, o mesmo banco. Eu achava o quê? Que eu ia sentar no banco da praça. Aham. Mas o Boni não quis. Ele disse, não, não, porque se o programa for um fracasso, é ruim para você, porque foi sucesso para o teu pai e com você foi ruim. Então tem que ser alguém totalmente diferente do Nóbrega. Aí é que veio o Miele. Matheus, o que eu sofria naquela época. Quando era o Miele. E o Miele fez brilhantemente, Aham. com muita dignidade. Mas aquele lugar era meu. Mas você sentia isso na época já? Era meu, pô, Aham. porque, poxa, eu comecei a trabalhar com meu pai com 9 anos de idade em rádio. Mas e você escrevia para o Miele? Não, eu e vários redatores. Aham. Já Nessa era época eu já tinha já tinha uma uma equipe de turma redator. escrevendo. É. Até que eu saí, aí eu resolvi fazer a praça, a convite do Augusto César Vanucci, na Bandeirantes. Na Band. Só que não deu certo, porque o Vanucci queria fazer uma praça como é o mundo atual, com buraco de metrô, gente passando, SUS, mendigo. E a praça é alegria, não pode ser isso. Aí eu tive o convite para voltar para o Silvio, fui, estreei, aí o Silvio fez uma homenagem para mim, foi uma coisa linda, linda. Ele foi me deixar no hotel. Aí ele falou assim, Carlos, o que é que você espera de mim? Eu disse, olha, Silvio, eu que pergunto, o que é que você espera de mim? Porque eu tenho medo. Pode ser que o programa dê certo, uns 2, 3 meses, pela memória do meu pai. O pessoal vai se lembrar do meu pai. E esses 2, 3 meses já estão 35 anos que eu faço a praça. Nossa. Só que eu fiz o seguinte, Matheus, eu não quis ser o Manuel de Nóbrega. O Manuel de Nóbrega, na praça, era um senhor idoso que tinha 54 anos de idade. 54, ele já era um senhor idoso. Que muito sério e tal. E eu não, eu fiz o Carlos Alberto. O que eu sou aqui fora, eu sou lá, porque eu não sou ator. Se você mandar eu fazer uma peça com você, eu não vou saber fazer. Eu não sei onde é que eu vou enfiar a mão. Não sei, eu não sou ator. E acabou dando certo, né? E estou aí há 35 anos com essa pracinha aí e espero que fique mais. Quantos anos você tinha nessa época? Eu comecei com a praça em 87, ih, rapaz. 87 no Eu nasci em SBT. 36. Eu tinha 51 anos de 51 idade. anos. É mais novo que eu. 51 de Eu idade. tô com 56. Olha que delícia começar um projeto e estar com ele. Nunca ficou um dia fora do ar. E A sempre no praça. SBT, de lá para Sempre, cá, sempre no há SBT. 35 anos. Ah, de lá não sai. Vocês me mandariam embora, eu não vou. Pô. Daqui não.
E quanta gente passou por essa praça, Quanta hein? gente. Quanta gente passou por essa praça. Não só dos personagens, mas elenco de apoio, Elenco. produção, Quanta gente sentou redatores, naquele banco. né? Pelé sentou 2 O vezes, Pelé sentou 2 vezes, né? Zico, nossa, tanta gente famosa. Nossa, a Zélia, que foi A ministra, Zélia, que foi ministra me e deu casou com o Chico depois. foi. Você não faz ideia. E depois dela ter Já tinha confiscado, saído, já depois do tinha. confisco. E depois do não Imagina estava fazer piada ela com estava isso. casada com o Chico Tava ainda, casada com o estava Chico. casado. Aí eu liguei para o Chico: "Chico, será que ela iria?" Porque tinha aquele quadro da fofoqueira que ficava, Sim, eu né, lembro, que que ficava ficava lá na na janela da Maria janelinha, a Tereza, Maria Tereza. e disse: "Ah, vai lá". Aí eu liguei para o assessor dela, marquei uma hora, era aqui em São Paulo, e marcou, sei lá, 10 horas da manhã. E eu sou muito pontual, às 10 horas eu estou lá no prédio esperando o elevador, vem ela. Aí eu vi, tudo bem, entramos juntos no elevador, ela simpática, sorrindo. Eu digo: "Como é que eu devo chamá-la? De ministra, doutora, professora?" Me chama de qualquer jeito". Tremenda simpatia. Aham. Cara, ela: "Espera aí", nós entramos, "espera um instantinho que eu já venho, que eu já lhe chamo". E eu estou numa boa, estou vendo aquela mulher no elevador. Aham. Quando o cara abre a porta para eu entrar, ela estava sentada, assim, naquela mesa. Falei: "Pois não?" Falei: "Ué, será que ela esqueceu de mim?" Era uma pedra de gelo, Ah, é. uma pedra de gelo. E eu disse, aí eu comecei a ficar nervoso: "Rapaz, isso aqui treme, né?" Olha só, tinha uma jornalista, a Vitfib, Lilian Vitfik. que deu umas cacetadas Deu, lembra, deu, deu, lembra? deu. Tem um E por documentário agora azar falando sobre isso, que chama um documentário chamado Confisco, que fala, né, e aí entrevista a Vitfib falando de tudo que é, ela por azar eu levei uma fita, que não fui eu que escolheu a fita, para mostrar a ela se ela tivesse na época era aqueles cassetes, né. aham, E quem que era? com a Zélia. A Lília A Vitfib, Lilian pra dos falar com Tapa no com a Fofoqueiros. "Odeio esta mulher!" a Lilian falando com a fofoqueira. É, Meu a Lília foi fazer Deus! fofoqueira. E Nossa, por azar me deram aquela fita. nossa. Olha, Porque a rapaz, Zélia foi a Zélia foi num programa dar uma entrevista pra Lilia, e a Zélia foi completamente despreparada para falar sobre o confisco. E a Lilian bateu muito nela, porque eu me realmente lembro o disso. Brasil inteiro estava Pelo amor de revoltado com aqueles Deus. R$ 50 na conta, né. Então, eu imagino o que que deve ter sido isso para Você não ela. pode imaginar. E como é que você conseguiu dobrar depois dela? O Chico, Fazer o ela ir no Chico. e ela acabou se divertindo? Foi Não, que divertido? nada, ela foi, fez direitinho, foi embora. Eu mandei umas flores para ela depois, ela nem respondeu. É que o Chico, depois eu fiquei sabendo que o Hã, Chico é que falou, que a gente era muito amigo, né. aham. Ai, que Mas fala legal. de você agora. Vamos. Eu já falei muito de mim, entrevistado é você. A gente entrevista amigo, é isso que dá, Ah, gente. mas Aí eu vira tenho bagunça. desculpa, eu tenho tanta curiosidade também sobre você, cara. Você é um Imagina, atleta, né? eu sou formado em educação física, eu Educação sempre gostei física. de esporte. Junto com essa coisa de ser ator, né, eu fui um desses moleques que eu não deixava de brincar, eu não deixava de fazer minhas coisas, né. Minha mãe me levava, eu gravava novela, mas eu sempre gostei de fazer esporte, era metido a jogar futebol, era metido nos times da escola, sempre o professor de educação física: "Quem quer jogar no time da escola?", disso, eu era o primeiro a sempre gostei, sou da zona leste, lá da Moca, jogava no Juventus, lá no Terrão, tinha aquele sonho ainda de jogar futebol, então eu sempre gostei muito de esporte. Aí na época de fazer a faculdade, quando eu terminei, na época era colegial, né? Antes, É. agora é o ensino médio, né? Quando eu terminei, falei, bom, que faculdade que eu vou fazer? Eu já trabalhava como ator há muito tempo, já tinha feito novela na Globo, já tinha feito várias peças de teatro, já tinha uma carreira assim. Falei, Aí eu falei: "Pô,
eu acho que eu quero estudar uma coisa diferente, né? Não me senti na época com a necessidade de fazer uma escola de arte dramática ou de fazer um curso relacionado a isso. Aí prestei para educação física em algumas faculdades e passei em todas. Aí falei, quer saber? Vou fazer educação física. Era uma época que as academias no Brasil estavam borbulhando. O Brasil tinha pego essa coisa dos Estados Unidos, essa cultura de academia, estava bombando assim, eram as aulas de ginástica aeróbica. Então eu comecei a me apaixonar por isso. E aí, em 86, eu entrei na faculdade de educação física e cursei, me formei, fiz pós-graduação, tudo, e me formei e comecei a dar aula, né? Paralela à carreira de ator, né? Sempre comecei a dar aula, não é uma coisa nova assim, né? Então, às vezes eu fazia mais novela, mas enquanto entre uma novela e outra, ou entre uma peça e outra, eu sempre estava lá dando as minhas aulas, me fazendo os meus cursos, viajando, então construí também uma carreira como professor de educação física, que também me orgulho dela, né, eu acho que eu sou considerado e fui considerado um excelente professor de educação física, né, dei aula no Verão Vivo, aquelas coisas que o Luciano do Vale fazia no Guarujá, Sim, claro, aquelas aulas na claro. praia para um monte de gente, né, e eu adorava isso, sempre gostei muito, né. E aí sempre paralelo a isso, e aí vem a coisa de vida saudável, vieram aqueles campeonatos de ginástica aeróbica, a gente tinha um sonho da ginástica aeróbica virar esporte olímpico, teve uma Olimpíada que foi até esporte de demonstração, então eu tinha esse sonho de ir para uma Olimpíada, representar o Brasil então tinha lá a categoria individual, trio, duplas, né? Então a gente competia naqueles campeonatos de ginástica aeróbica e sempre o ator me ajudava nisso, né? Porque a gente tá lá num palco, tá lá se exibindo. E acho que é por isso que eu sempre gostei das aulas em grupo, das aulas para muita gente. Eu nunca trabalhei como personal trainer. Eu nunca gostei do contato muito junto. Eu nunca trabalhei eu só com um aluno, né? Mas é mais É difícil, não mais é? difícil, mas é uma outra pegada. Eu acho que quem trabalha com o personal tem mais qualidades de um psicólogo para ouvir, para falar, para aconselhar. Eu gosto do show, eu gosto de estar no palco e gosto dos alunos lá na plateia. E hoje eu dou aula de spinning que eu me sinto assim. Eu num palco com a minha bicicleta e as bicicletas ali embaixo fazendo aquilo que eu quero. É o Isso é show. sensacional, E né, aí tem não? que ter carisma, e aí tem que ter, né, boa dicção, tem que saber animar, tem que conseguir animar as pessoas, e isso o ator me ajuda, né. E onde é que é essa academia? Eu dou aula na Hyde State, que é Ah, uma eu quero ir. vai ser um prazer, né, é lá na Vila Olímpia, chama-se Hyde State, no Instagram a galera vai conseguir achar lá na Rua Coronel Ferreira Lobo, e lá só tem bike, são 30 bikes Nunca com ouvi uma falar com uma assim que tecno tinha com uma isso. tecnologia muito grande, assim, eu vejo a intensidade que cada bicicleta tá fazendo, a potência que cada aluno está gerando, é muito legal, a tecnologia é muito bacana, com um jogo de luzes, eu mexo na luz da sala, eu tenho ali o meu controle de som, eu monto as minhas playlists, eu faço um trabalho de DJ, eu fico lá no meu computadorzinho, lá aprendi a fazer Ah, eu isso, quero ver isso. mixando as músicas, escolhendo as músicas, né, para ter o refrão combinar com o momento forte da aula, para na hora daquela recuperação estar no momento mais calmo. É uma coisa que eu gosto de fazer, ainda gosto. Da minha geração, eu sou um dos poucos professores que ainda dá aula, porque eu ainda gosto e ainda consigo. Não. Teve épocas que eu dava 4 aulas seguidas. Hoje eu dou uma, bem dada. É! Eu vou lá, Ó, bem eu dado, falo é. para a dona da academia: "Me deixa dar uma aula, eu gosto de chegar aqui e dar uma aula, eu me entrego nessa aula". Para eu dar a segunda aula, para mim já é Não, difícil, deve ser né, cansativo a já fica beça. mais cansativo, porque o professor nessa aula tem que pedalar também.
eu pedalo também junto com os alunos. Eu não fico Em na várias em velocidades, várias né? velocidades, com várias cargas, em várias posições. Então eu não gosto de tem professor, às vezes, que fica andando pela sala, mandando o aluno pedalar. Não, eu fico no palco pedalando, para o cara me ver transpirando também, ver o jeito que eu estou fazendo, para eu ser aquele exemplo, né? Mas para isso eu gosto de dar uma aula. Mas A tá segunda, com certo. 56 anos, já fica difícil para mim. Ah, eu quero ir lá um dia ver, Ah, vai porque ser eu um nunca vi, prazer. para mim isso é novidade. Ah, vai ser Porque eu legal. sempre fiz academia, né, Aham, desde jovem. Eu fui nadador quando era garoto, aham. até os 17 anos Que eu é um nadei. excelente esporte. Ah, maravilhoso. Eu acho que eu consegui chegar a 86 anos, assim, bem como eu estou, por causa do esporte, Eu não né. tenho a menor dúvida. Porque o E esporte é vida, né, e eu não mente sã olha, e corpo sã é é coisa uma das coisas que eu mais incentivo agora com essa coisa de rede social, e eu tenho muito seguidor, graças a Deus, eu incentivo muito as pessoas, e as pessoas acima de 40, 50, 60 anos, a praticarem atividade física, a fazerem musculação, a manterem a sua musculatura forte, porque quando a gente começa a envelhecer, Carlos Alberto, a primeira coisa que grita é o quê? As articulações. É joelho, é ombro, é quadril, é tornozelo, né? É coluna. Então, se a gente mantém a musculatura forte, e eu não digo forte com aquela não, imagem de né, um cara grandalhão, a fiscalizado, musculatura forte, né? É, funcional, os ossos, né. né? Essa musculatura protege a articulação. Eu tive um professor na faculdade, você deve lembrar dele, doutor Osmar de Oliveira, Claro, pô, grande meu doutor, amigo, então, médico, foi médico do médico do Corinthians, Corinthians, grande, foi o meu melhor professor. trabalhamos junto na Rádio Nacional. Então, meu melhor professor na faculdade foi o doutor Osmar, a gente ficou amigo. No final, ele passava vários pacientes para minha academia, a gente virou muito amigo. E ele tinha uma frase assim: quadríceps bom, quadríceps forte, que é a musculatura aqui da coxa, joelho bom. Então, se você tem um quadríceps, uma musculatura da coxa forte, essa musculatura vai proteger a articulação do teu joelho. Então, ela vai ajudar a articulação do joelho a aguentar os impactos. Porque se você tem a musculatura fraca, vai tudo na articulação. E, enquanto você é jovem, Vai, aguenta, né? depois Aguenta o menisco, só que aí uma hora vai o menisco, aí outra hora vai aí vai trocar a ligamento, cabeça do e fêmur. aí vai ter que. Então, exatamente, aí vai para o saco tudo, É. né? E outra coisa também é aqui, né, Então, que aqui tem um coraçãozinho que puxa, a né, panturrilha, né? panturrilha Então eu faço também, eu faço então aqui. tem questão que eu Eu adoro isso é fazer. ótimo. Então, acho bom você falar isso para as pessoas da tua idade também, que Tem que fazer. tem que fazer, para você ter independência, para você conseguir andar de um lugar para o outro, para Agora você se conseguir amarrar um tênis, para você conseguir se vestir, né, para você conseguir caminhar, levantar de uma cadeira, sentar no seu sofá sem ajuda. E se precisar, em determinado momento, de uma bengala, qual é o problema? Se precisar de ajuda, ok, mas ter independência para fazer essas coisas é impagável, né? e de preferência, na minha opinião, em academia, Sim, porque é gostoso, a gente volta, a gente que eu digo pela minha idade, a juventude, que você vê os jovens, sim, tem porque eles estão lá para fazer, ficar uhum. forte, a gente está fazendo para sobreviver. Então a gente tem São uma troca, eu sugo aquela juventude. que ótimo. E tem os coroas também lá que E aí e é social também, né, às vezes um compromisso que você adquire consigo mesmo, né, de ter aquele momento que você dá para você mesmo, né. A gente vive num mundo tão estressante, tem uma vida tão estressante, em alguns momentos eu não paro. você tem que dar "Bom, essa hora é minha, essa hora eu vou treinar, essa hora eu vou cuidar de mim, do meu corpo, do meu templo", né. E as outras coisas né, como também tem que cuidar da cabeça, como hoje em dia se você precisar fazer uma terapia, procurar um psicólogo, isso te ajuda demais, né, porque a cabeça da gente também pira, e se a cabeça não Eu tá estou rindo, legal sabe por quê? porque Eu comecei a fazer análise novamente. então, não é importante? Muito importante. Eu negligenciei isso a minha vida inteira e hoje eu não vivo sem a minha terapia também, cara. Sexta-feira eu liguei para o meu. Eu fiz análise 10 anos e meio. Então, Só que era psiquiatra. O hã. cara era
Meu caso era grave. Ah, Eu era muito zangado, muito pavio curto, né? é mesmo. Era. Eu era horrível. Eu nunca percebi isso em você, cara. É, Sério? é, Explodia é, facilmente, assim? é. E isso estava me prejudicando, né? É, Aí ele me ensinou, ele mudou minha vida. que bom, tá Esse vendo? médico, ele mudou a minha vida. E eu liguei para ele. Falei, Arthur, eu não quero envelhecer, cara. Eu não estou preparado para envelhecer. Ele falou, você não tá, você já Já envelheceu. envelheceu, não tem mais volta. Aí, e eu vou fazer, agora só vou fazer online, né? Vou fazer com Tem ele essa online. possibilidade. Tenho, E é uma das claro. coisas que dá para fazer online. Tem coisas que não, mas um bate-papo com o terapeuta pode ser online. Claro, sabe por quê, Matheus? Você só tem 50 anos. 56. Tô chegando, tô mais perto dos Ah, 60 já. 56? 56. Olha, Eu já, depois quando eu fiz 56, eu falei, 56 é mais perto dos dos 60 60 do do que que dos 50. 50. Mas eu vivi, é a quarta geração, né? Uhum. Eu nasci de um mundo que não existe mais. Então, para eu me adaptar, É muito difícil. poder ter filhos jovens, embora meu filho mais velho, o Beto, tem 59 anos, mas eu tenho dois de 22. E eu sempre gostei muito de ver, de conversar com jovens, que a gente aprende com todo mundo. Uhum, uhum. E quando eu comecei a fazer academia, estava feliz da vida, veio. Eu fiz 3 anos numa academia aqui em Alphaville. Aí veio o Covid, eu disse: eu não vou parar. Não pode. Eu vou parar. Eu comprei os aparelhinhos para mim, o meu personal botava máscara, Ia lá. ia lá. Tem E até hoje, o Cícero vai lá. Hoje ele foi lá fazer, amanhã eu também vou fazer. que bom, que bom. E é muito bom. Tem Não é que para ter. ficar forte, Não, aqui não já está é. tudo mole, mas Os objetivos mudam. é a É saúde. saúde. Não, a gente para de pensar. E atividade física a gente tem que desmistificar assim com relação a. Muito se fala de estética, estética. Ok, legal. Você acaba ficando mais bonito. Acaba, né? Ficando com a musculatura um pouco mais desenhada, mas não é isso o principal. O principal é a saúde e o principal é a longevidade. Só que isso você só vai entender quando você chega na sua idade, né? Exatamente. Com esse vigor todo de um cara que está me falando, nossa, Matheus, eu vou viajar o Brasil inteiro. Eu vou pegar avião, eu vou em teatros, eu vou fazer um show de 1 hora e 15, sei lá quanto É, tempo, mais do que isso. né? Por aí, né? Eu tenho vitalidade para isso, eu preciso ter a minha saúde em dia. Até onde der, né? É, quando A não gente der, faz o que para. pode, a gente faz o mas a gente só consegue entender isso, a importância da atividade física, quando chega nesse estado, fala: "Que bom que eu fiz". E nunca é tarde para começar, mesmo que você nunca tenha feito, é melhor começar à tarde do que não começar nunca, Lá né. na academia, Matheus, teve um senhor que era um exemplo. Ele chegou arrastando as pernas para andar. Em 1 ano ele já estava. Então Era outra pessoa. então, ele não ia correr uma maratona, Claro que mas não. melhorou muito da Quando situação eu que digo que ele eu faço peso, é aqueles pezinhos, pô, Mas nada para é para isso, né. ficar. Porque às vezes a Isso pessoa fala: acabou. "Vamos fazer musculação", você já imagina aquele cara, o Arnold Schwarzenegger, não É, é isso. É legal quem vai competir, fisiculturismo é um excelente esporte, ok, legal, lindo, mas não estamos falando disso, isso é um esporte, isso é uma outra coisa. A gente está falando de manter a musculatura funcional, o corpo funcionando, para os teus órgãos lá dentro trabalharem direitinho. tomo minhas vitaminazinhas. Precisa, né, e aí tem a doutora Aí a Renata, doutora Renata que que deve não, estar hoje em dia, né, morrendo de. uma reposiçãozinha de testosterona sempre Sim, ajuda uma para injeçãozinha nos manter ajuda, ou olha, se ajuda. então, porque, né, somos, né, filhos de Deus, né. E me diga uma coisa, você, se eu não me engano, eu estou um pouco esquecida, você fez a Casa dos Fiz a Artistas, não primeira fez casa. a Eu fiz a Casa primeira. dos Artistas e fiz a Fazenda. Eu fiz a A casa Fazenda eu me A lembro, mas Fazenda eu fiz na pandemia, que foi um sucesso porque era na pandemia. A Casa dos Artistas foi a a primeira, o primeira. primeiro reality show, antes de ter o Big Brother. Foi uma loucura. Essa história é muito legal, também é outra coisa que eu me orgulho, e no SBT também. Então eu fiz alguns trabalhos com o Silvio Santos no SBT que foram, né,
a Casa dos Artistas, Chiquititas, que foi uma novela de muito sucesso no SBT, o Boa Noite Cinderela lá atrás, mas a Casa dos Artistas foi muito interessante fazer, porque Como é que é lá foi um dentro? susto. Foi um susto para todo mundo. Ninguém esperava aquilo. Todo mundo estava acostumado com novelas, programas de humor, programas de auditório, né? De repente veio uma coisa chamada reality show. O que que é isso? E aí você vê lá a novelinha da vida real. E foi muito louco a história. O Silvio é um gênio, cara. O Silvio é muito louco, assim. Eu lembro do... O que é? Meu telefone aqui me fazendo. O Fernando. Atende aí, nós Não, não, estamos ele em tá casa. Nós falando estamos em aqui. casa, nós não estamos trabalhando, estamos em casa. O Fernando Rancoleta, que era o Diretor, diretor de elenco lá, me ligou, me falou, Matheus, eu queria que você viesse aqui conversar comigo. Eu falei, puta, que legal. O SBT me uma chamando para fazer uma novela. novela, né? Aí tava para ser escalada a Pícara Sonhadora, né? Eu falei, olha que Isso, legal, ô, vou fazer a Pícara Sonhadora. Olha o título, né? é, a O pícara. SBT e os títulos de suas novelas, a Pícara Sonhadora. E aí eu comecei a sentei numa sala, né? Eu já comecei a estranho, diferente. Ai, coisa Ah, do Silvio é, Santos. aí a gente sentou já numa sala mais reservada, eu já sei estranho, normalmente seria na sala dele, que ele ia me contar, né, sobre o personagem, o que que eu ia fazer, depois eu ia para uma outra sala negociar cachê, e é mais ou menos assim que a banda tocava, né? Mas a gente foi para uma sala, já tinha um sigilo. Ó, Matheus, antes da gente conversar, você precisa assinar um termo de sigilo aqui, porque se você não aceitar, você não pode contar para ninguém o que que é. Falei, caramba, o que que é isso? Aí ele começou a me contar, a gente vai levar 12 pessoas, eram 12 na época, né? 6 homens e 6 mulheres, vocês vão ficar trancados numa casa durante 2 meses, né? E vai ter câmera por todo lado, vocês vão estar filmados 24 horas por dia, vocês não vão ter contato com ninguém, não vai poder telefonar para ninguém, não vai poder ter notícias, e a gente vai. E aí o programa, assim, vão ser eliminados até chega um campeão, o campeão tem. Eram R$ 300.000 o prêmio da primeira Casa dos Artistas, o prêmio de R$ 300.000, tem um cachê de participação, que mesmo que você não Os ganhe, tem o merchanzinhos. cachê, tá, tá, tá. Aí eu vi aquilo, falei, Rancoleta, me deixa fazer a novela, eu venho aqui, gravo todo dia, volto para minha casa. Não quero ficar trancado. Não, Matheus, que vai ser legal. O Silvio pediu. Aí já vem com aquele argumento que aí te O quebra, né? Silvio O falou, o Silvio Silvio pediu para pediu. te chamar lá. O Silvio quer. O É, Silvio me chamar, então eu vou, né? era o Frota, tinha Era o Frota, o aquele lutador, Supla, o Supla, o aquela o menina que. Vitor Belfort foi na Foi segunda. na Foi segunda, na com os segunda gêmeos, já. com o Um Gustavo dos e o gêmeos foi, Flávio. foi na segunda, né? Você fez a Eu fiz a primeira. primeira, que era o Supla, Supla, o o Frota. O Frota. Frota saiu, depois voltou. Foi, Foi uma. então. Ele Imagina. contou uma história tão estranha aqui O Frota, que a meu. gente fingia O que Frota, ele é, acreditava. ele é muito inteligente. Pode falar o Muito, que for do Frota, mas ele é muito muito, e inteligente. muito meu Ele foi amigo. o primeiro que sacou que aquilo ali era um sucesso. Ele foi o primeiro que começou a usar aquilo lá em benefício próprio. Ele sacou, foi o primeiro dos 12 que sacou, meu, isso aqui é um sucesso. Tanto é que ele foi para Portugal e criou a E, Fazenda. e começou a A Fazenda lá, Fazenda exato, que lá. era a Quinta dos Famosos, que É, chamava. é. Então, mas a Mas como é gente. que é lá? Sabe por que eu te pergunto? Eu era diretor nessa época, Aham, diretor artístico. E em volta das casas tinha os corredores, onde tinham as câmeras e tal. aham. Eu fui de curiosidade, fui uma vez ver, eu só de ver vocês ali, eu fiquei angustiado. Mas você foi na nossa Não, ou na da Anhanguera? nada, Anhanguera. Não, eu fui na primeira. A primeira foi do Aqui, lado do Morumbi, foi do lado na da casa do casa? Silvio. Não, então eu fui Então na você foi segunda. na segunda, como o programa foi um sucesso, o Silvio construiu uma casa cenográfica totalmente lá na Anhanguera. Eu me lembro que ele tinha uma casa do lado, depois acharam ruim por causa do barulho. Sim, então, na primeira, olha a cabeça do Silvio. Ele alugou uma casa do lado da Da casa casa dele. dele. Os técnicos que ficavam aí por esse Os lugar que você corredores. falou, por esses corredores, diziam que o Silvio, de noite, de madrugada, passava lá de roupão, assim,
Ele saía da casa dele, ia lá ver o que que a gente estava fazendo. A gente não via ele, né? Claro, não Ele vê. estava lá por trás dos espelhos, né? É. Ele alugou uma casa e fez lá, adaptou o quarto dos meninos, o quarto das meninas, os banheiros, botaram as câmeras, fizeram. Até não era uma casa confortável para gente. A É, que academia, era uma casa mesmo, eles né? adaptaram, né, para colocar câmera em todo lugar, né? E foi desse jeito, foi tudo muito no susto. Não teve chamada, não teve, olha, a Casa dos Artistas vai começar tal dia. Não teve chamada. Teve assim, 2, 3 dias antes, o SBT falava assim: nesse domingo, no programa Silvio Santos, uma grande surpresa para vocês, não percam, só. E aí, no programa Silvio Santos daquele domingo, o Silvio começou. Olha, gente, hoje vai começar uma coisa muito diferente, bababá, e começou a chamar a gente. A gente foi lá, né? Os 12 escolhidos, né? Núbia Oliver, Alessandro Scatena, Nana Gouveia, eu, Taiguara Nazaré, o Marco Mastronelli, o Leandro Learte, do Arte Popular. E aí eles foi chamando a gente assim, e a gente foi entrando, entramos uma van escura, toda filmada assim, e levaram a gente para casa e a gente ficou lá. Só que lá dentro, a gente já estava achando que era tudo muito chato, porque a gente não tinha nada o que fazer no começo, assim. Tô falando, Não nossa, tinha brigas, tinha? no começo não, É, até a primeira votação, não tinha briga. Então na primeira semana a gente ficava lá, acordava, fazia o almoço, mas não tinha nada assim, não tinha. Falei, meu, quem está assistindo isso deve estar sendo chato pra caramba. A nossa sensação lá nos primeiros dias era essa. A gente só foi porque a gente não viu o programa. Quando a gente saiu, que a gente viu como era a edição do programa, como eles colocavam uma trilha sonora, como era dinâmico a coisa, né? Só que pra gente no começo era tudo muito, é. nossa, quem tá vendo? Eu tô aqui nesse sofá há 2 horas, não tô fazendo nada. Eu acordei, eu levantei, fui lá, fiz. Não tem intriga, não tem história. Até a primeira semana, o primeiro final de semana, que um teve que votar no outro para sair. Aí começou a briga. Aí começa a coisa. E aí já começa o estresse. Aí já começa. Por que você votou em mim? O que que eu te fiz? Nossa. E aí, Leva para o pessoal, aí né? leva pro pessoal. E aí começam aquelas coisas naturais da convivência. Igual você vai com um grupo de amigos passar um fim de semana numa casa de praia e determinada pessoa começa a te incomodar. Ou, você trouxe um iogurte e aí fulano vai lá e toma o teu iogurte da geladeira. É uma besteira, mas aquilo começa a virar pô, o cara, né? É o peixe da Pô, o cara que geladeira, deixa né? o banheiro bagunçado. E era um banheiro para todo mundo. Aí fulano que. E aí, quem deixou a pasta de dente aberta? E aí começa, né? Aí começam as coisas, as intrigas. E aí, Não é nada combinado? nada, nada, nada. Isso eu posso falar, assim, nada, não tem nada combinado. Aí a gente começou a ver, bom, aí tinham as festas. Aí o pessoal do figurino mandava os figurinos para as festas. Aí a gente tinha uma função para fazer nas festas. Que é isso, que era o povo via aquilo, né? Isso é. E aí começou a ficar. E a gente viu que começou a ficar interessante. Nos programas com o Silvio, e a gente fazia o programa com o Com o Silvio, senhor, né? é. Não era com qualquer um, era com o Silvio. E o Silvio atendia 20 telefonemas ao vivo. E esses 20 telefonemas é que decidiam quem saía e quem ficava. Era assim? Era assim, era assim. Então, oi, tudo bem? Você quem que você quer que saia? E aí a pessoa, eu quero que saia o Matheus. Mas por quê? Você não gostou do Matheus? E aí ele batia um papo com a pessoa que estava votando. E era ótimo aquilo. O Silvio sabia fazer aquilo, né? Ele era ótimo. Sabe fazer E a gente tudo. ficava lá na casa ouvindo Eu esse vi. telefonema, torcendo que quem que vai sair, quem que não vai sair. E foi um grande sucesso. Acho que foi a primeira vez que o Fantástico perdeu, ficou em segundo. A Certamente, gente batia o Fantástico, que certamente. era uma coisa que nunca tinha acontecido aos domingos, Eu acho né? isso um fenômeno, É, né? é. E assim, eu confesso, no começo, eu tinha um preconceito. Assim, nos primeiros anos, eu não colocava nem no meu currículo que eu tinha feito Casa dos Artistas. Eu achava uma coisa menor. Mas pensando bem,
eu, de uma certa forma, entrei para a história da TV brasileira Claro, como o primeiro reality, como um reality de muito sucesso, como uma coisa que todo mundo vai lembrar o resto da vida, né. Tanto é que depois eu aceitei fazer a Fazenda, e foi num ano de pandemia, que estava todo mundo preso em porque o casa, Mion estava o apresentando. Mion estava apresentando. A Record conseguiu fazer uma bolha lá, porque a gente estava no auge da pandemia, É isso que eu ia perguntar. estava no auge da pandemia. Eles conseguiram deixar a gente isolado 15 dias num hotel, fazendo teste diariamente. No programa, a gente não teve contato com ninguém. Tudo que entrava lá pra gente devia ser muito bem esterilizado pra gente comer, pra gente se alimentar, as Que ninguém roupas. pegou. Porque imagina se pega, Deus me livre. né? Tá todo mundo desesperado com o Covid. Aí vem um programa de televisão, uma pessoa pega o Covid lá dentro. Não dá, né? E a Record, nesse ano, conseguiu. Eles fizeram uma bolha. E a gente tinha lá um contrato, eram 20 pessoas. E a gente vai testar até o último dia. Se no último dia der positivo, você tá fora. Antes do programa, eu fiquei 15 dias num quarto de hotel. Foi mais difícil do que o programa. Sem falar com ninguém, Sem não, fechado. até nesses 15 dias eu ainda estava com o celular. Não podia falar que eu ia no programa, né, Claro. mas podia estar com o celular ainda falando com os meus familiares. Mas já estava isolado, não entrava, arrumadeira no quarto, nada, eu limpava o quarto, parecia um presídio, entrava vinha alguém, entregava a minha refeição, deixava ela ali na porta, eu pegava, comia, me alimentava, devolvia a bandeja, né, para evitar qualquer tipo de contato, qualquer contaminação e assim, não digo diariamente, mas dia sim, dia não, vinha alguém ali, fazia o teste para manter todo mundo lá limpo. E antes de começar, todo mundo limpo, ninguém tá, então vamos entrar. Entraram os 20, os 20 ficaram, ninguém pegou, nem resfriado. Aí não entrou nem gripe, nada, ninguém teve nada lá dentro. Então a Record conseguiu mérito, porque deve ter sido bem difícil, porque estava no auge da pandemia. E lá a gente não sabia o que estava acontecendo, né, lá dentro. A gente não tinha certeza. Lá a gente tinha até Vocês uma, perdem a noção do tempo perde a e noção. da hora, talvez, Da que hora sim, dos dias não, porque a gente vai vocês vão marcando, contando, dia a dia a contando. gente vai marcando, mas da hora sim. Que não tem dia e noite, né? Você de repente acorda de madrugada, É, né? a gente quer dizer, a gente sabia, né, que como lá na fazenda a gente tratava dos animais, e isso era muito cedo, né, a gente sabia que quem fazia a vaca era o primeiro animal que era cuidado, saía com o dia amanhecendo, então a gente intuía, deve ser umas 5:30 da manhã, podia ser 6, 7, mas a gente achava que era 5 e pouco. Quem descia para fazer a vaca sabia que era, né, tocava lá um alarme e a gente tinha que descer para fazer a vaca. E isso na fazenda é muito legal, porque isso dava atividade pra gente. Então a gente passava a manhã inteira com tendo o que fazer, coisa que na casa dos artistas a Não gente não tem. tinha o que fazer. Mas na fazenda tem essa coisa de cuidar dos bichos e isso é uma coisa muito legal desse programa. Mas a gente a Record conseguiu nessa edição fazer com que ninguém e a gente tinha uma coisa assim, né, de repente a gente começou por talvez até loucura nossa, a gente começou a perceber que começou a passar mais avião, ou a gente começou a perceber mais os aviões. E aí a gente pensou lá dentro, e a gente estava enganado. Ó, o Covid deve estar melhorando, porque está passando mais avião, está tendo mais voo. Eu acho que está melhor, as pessoas já estão começando a viajar. Acho que o Covid. Mentira, estava vindo a segunda onda, Deus me enquanto a livre. gente estava lá no, durante o programa. E a gente não sabia de nada. E ó, que imagina a gente lá dentro, com medo de algum familiar ter pego com alguma. E a gente falava, meu, se tiver algum problema, Eles avisam. vocês, por favor, avisem, né? Se alguém próximo tiver. Isso a gente tinha esse acordo, né? Mas graças a Deus nada Você aconteceu. gosta mais do BBB ou da Fazenda? Então, o BBB, hoje em dia, também É ganhou. muito americano, né? Não, ele tem uns requintes de crueldade que deixam o programa interessante também.
né? Tem uns detalhes. E cada BBB do mundo todo tem coisas diferentes, É, né? Não são iguais todas as regras ou detalhes, né? O BBB te dá uma projeção muito grande, né? E os realities, eu imagino assim, que eles deram uma caída numa época, mas as redes sociais fizeram os realities subirem de novo. que hoje são as Que é influências. então quem não assiste o reality sabe tudo que acontece pela rede social. Então eu não preciso assistir o BBB para saber tudo que está acontecendo lá. Então, e essa mobilização de votação, essas equipes, essas coisas, isso eu acho que fez essa coisa do reality deu uma crescida de novo por causa das redes sociais. E eu acho o BBB interessante também. Eu gosto muito da Fazenda por causa dessa coisa dos animais, mas eu me preocupo um pouco com o casting, né? Com as pessoas acharem. Porque quando a gente foi na Casa dos Artistas a gente não sabia de nada, não, não tinha referência nenhuma, nós fomos completamente naturais, né? É. Hoje o cara já entra lá querendo fazer um personagem, sabendo que ele não pode ser muito apático, que ele tem que ser mais ou menos politicamente correto, senão ele é cancelado na rede social. Então que ele e aí a pessoa às vezes imagina, eu vou causar, eu vou criar muita treta, isso é bom. Não é. E eu acho que algumas pessoas estão passando no ponto nesse quesito. E nas últimas fazendas eu percebi um pouco isso, que as pessoas entraram muito para querer brigar, causar por qualquer coisa. Eu vou te matar lá fora. E, e brigas Já que tem as por qualquer perguntas? motivo, assim, né? E uma cuspindo na outra, porque não pode ter agressão física, então uma cospe na outra, como se aquilo. Isso é horrível, né? Isso não precisa. Eu não gosto, Você pode sinceramente. discutir de um jeito mais. Você pode se Mas é que dá posicionar. audiência. É, então, mas outro tipo de coisa dá audiência também. Coisas legais, um pouco mais bem elaboradas, também dá audiência. E a gente teve prova disso na nossa edição, que eram pessoas mais divertidas, mais talentosas, mais, né, com astral nas festas. Você pode divertir as pessoas numa festa sem ficar bêbado e começar a Eu querer acho brigar isso. com todo mundo. Eu sou doido, eu vou te matar. Como aconteceu isso? E agora Acontece. imagina eu, Carlos Alberto, na fazenda, 30 anos mais velho do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas lá tinham 20 e poucos anos, eu tinha já 54. Foi 2 anos Olha atrás, né? só. Então eu pensava, eu tenho que ser, no mínimo, mais paciente, mais tolerante, mais condescendente. Eu tenho que cuidar deles e não eles cuidarem de mim. Nas festas, eu não posso ser o veaco bêbado, porque ninguém vai cuidar de mim. Eu tenho que ser o cara que vai cuidar da menina que bebeu um pouco mais. E, Imagina, não posso ser o velho surtado. e os edredons? Ah, isso tem, né? Na nossa edição foi a primeira vez que surgiu essa coisa, né? Porque percebeu-se os solteiros, né, que podia se namorar, mas sabia-se que tinha câmera e que um edredom por cima cobriria uma mão naquilo, aquilo na E mão, me disseram e, que tem inclusive né? preservativos, né, lá no depósito, né? Tinha, né? Porque seria interessante alguém transar lá, Pô, né? E não era proibido. Você podia ficar nu. porque Não tinha essa regra. daqui a uns anos vai ser sem edredom mesmo. Não, e os BBBs da Europa, que são países que têm menos coisa, os caras tomam banho pelado e tudo bem, não tem problema. E no banheiro, Matheus? Então, aí, Porque você, para tomar banho, você não pode ficar pelado. então. E para você Não, você evacuar? pode ficar pelado se você quiser. Não tem a regra que não Ah, pode. não tem? Não, a única coisa é que você sabe que se Você sabe que você, vai ser. você vai mostrar. Não tem a regra. Se você quiser tomar banho pelado, Ah, não sabia, não. você pode. Não tem. Mas você sabe que vai estar sendo exposto. Então eu falei, bom, ok. Aí você acostuma a tomar banho de sunga. Aí eu tomava banho de sunga. E aí eu vivia de sunga e aí trocava. É como se a gente troca de cueca todo dia, eu trocava de sunga no banho. Então eu ficava o dia inteiro com aquela sunga, ia tomar meu banho no final do dia, lavava a minha sunga na hora de botava a toalha, né, na cintura, depois do banho, pegava uma sunga limpa
E aí ficava até o próximo banho. E era assim que eu vivia de sunga. Porque a gente Se fica você cria os pensando, né? mecanismos, né? Você sabe que a carne é fraca, né? Uhum. Então, o sujeito, geralmente são jovens, né? A coisa pega, pô. O cara fica 15, 20 dias, pô. Então, eu vou te falar que na casa dos artistas eu tive momentos de ficar com vontades, né? Mas Você ficou quanto tempo? na casa dos artistas, o programa inteiro durou 8 semanas, eu fiquei 7 semanas. Eu saí uma semana antes da Antes. final. Mas eu estava casado na época. E sabia Tá, que a mulher tá lá de que a minha olho. mulher tá lá de olho e que todo mundo sabia que eu era casado. Então, bom, se eu fizer alguma coisa, putz, o cara é infiel. E minha mulher tá vendo. E é ruim, Não hein? vou dar esse. É ruim. Então, na casa dos artistas, eu tomei maior cuidado com isso, assim, tipo, em alguns momentos, não sentava na cama com outra mulher, não ficava de muito chameguinho, que às vezes fica, né, lá, só fazendo carinho, um abraçadinho, Aí vai, né? né? Eu tentei manter esse respeito, mas, por exemplo, o Supla e a Bárbara, que estavam É, solteiros, trabalharam, né? namoraram lá e tá tudo. E namorar te ajuda, né? Te faz passar o tempo, faz, né? Você já cria um aliado, já tem pelo menos uma pessoa que não vota em você, né? Né, que te ajuda no É um jogo, já é votamento. um casal, já começa a jogar em dois, né? Então, entrar solteiro, eu acho que é uma vantagem em reality por causa disso. E no, Teve um que formar um casou agora. casal facilita a edição do programa, porque aí eles fazem uma novelinha daquilo na edição. Põe uma musiquinha de fundo, criam naquela. Não, com o Supla e a Bárbara, foi um romance bonitinho. E depois eles não continuaram. Mas lá na casa tinha música tema, igual tem um tema de casal de novela. Né? Que aquele casal de novela, quando aparece sempre aquela música, quando mostrava Supla e Bárbara, sempre tinha aquele tema romântico, mostrava o chameguinho dele. E as pessoas em casa ficavam vendo, igual viam um casal de novela, por isso falava novelinha da vida real, né? Então, formar casais, né, ajuda na edição do programa, é interessante. E aí, cada casal esquenta do jeito que quer, né? Que pode, né, com edredom, sem edredom. O Vitor Belfort e a Joana, A Joana. a É, que era estão casados feiticeira, até estão hoje, casados até hoje. feiticeira, é. Começaram lá e eles fizeram uma cabana. Eles pegaram os edredons lá, formaram uma cabaninha para poder ficar juntos lá. Imagina, os dois jovens, É, lindo. porque imagina, você, por exemplo, a novela não tem clima. O público, às vezes, Acha, ou né? Mas não quase tem. sempre acha que. Porque não tem Não clima. tem. Você vai dar um beijo, levanta aqui, olha, tira daqui. Não, não tem E clima. muita gente, as Não pessoas da equipe. tem. Lá você não vê a Você não equipe. vê ninguém, só tá. E lá às vezes você tá num quarto escuro. Ave Você Maria. sabe que a câmera noturna pega, mas eu não tinha noção de como a câmera noturna é boa, né? Como, Boa, como boa. pega tudo mesmo no escuro, né? Mas a gente sabe que tem câmera. Mas você tá lá num ambiente sozinho, com o edredom em cima. Todo mundo já namorou algum dia na vida, né? Todo mundo Claro. já foi, né? E ficou debaixo de um cobertor na vida com os pais da É. sua namorada ou namorado chegando, né? Quem não passou por isso, Carlos Alberto? Fala, velho. Né? Namorou e põe uma mantinha em cima. É. E aí Ai, é o Matheus, edredom que você tem me aqui umas perguntou. perguntas. Vamos começar. Conta como sobre o seu personagem na peça O Vendedor de Que legal Sonhos. poder falar do Vendedor de Sonhos. É um trabalho que eu tenho o maior orgulho de fazer, Carlos. É a peça que eu faço hoje em dia, o Isso Vendedor. são os nossos. As pessoas que estão assistindo é que estão perguntando. Que legal, que legal. Então, Mas fala, Vendedor de O Sonhos. Vendedor de Sonhos é um livro do Augusto Cury, que é o cara que mais vende livro no Brasil nos últimos 10 anos, um psiquiatra, que tem vários livros, vários best-seller, e o Vendedor de Sonhos é o seu carro-chefe, que já foi filme, né? Já em Monjardim já dirigiu, foi um sucesso na Netflix, e o Augusto quis que esse espetáculo, que esse livro dele virasse uma peça de teatro também, e ele fez uma adaptação do livro para o teatro. A gente estreou em 2018, antes da pandemia.
É uma peça, um livro que fala sobre isso que a gente estava conversando, né, sobre problemas da cabeça, né, depressão, ansiedade, pânico, os males do século. E, em última instância, a tentativa de suicídio. E os números do suicídio, quando eu comecei a estudar sobre espetáculos, são alarmantes. O quanto cresceu o número de suicídios no mundo. E entre jovens, é impressionante os números sobre suicídio quando você começa a fazer uma Então, pesquisa. Hoje em dia, o pessoal que tem 30, 30 e poucos anos, quase 40, me enxerga, ah, você é o Miguel das Chiquititas, eu via você quando era criança. A gente marcou uma geração. Chiquititas fez um sucesso impressionante, principalmente a primeira versão que a gente que na gravava na Argentina Argentina. e passava no SBT. E no teatro, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Antunes Filho, né? Ter feito Nossa Olha, Cidade, um espetáculo premiado, ganhou o APCA de 2013, e ter feito o musical Hair com a direção do Jorge Fernando, que nossa. também foi uma emoção muito grande, é um espetáculo que Eu sou fascinado pelo teatro. Eu tenho um respeito, assim, pelo artista de E teatro. você vai, porque eu já te vi em algumas vezes no teatro assistindo os colegas. Vou, claro Quando que foi eu assistir vou. a Renata Braz na Ciumenta, Foi. Não, eu maravilhosa. vou, a Cláudia Raia sempre me Sim, telefona, sim. e o Antônio Fagundes também sempre me convida, porque eu nunca pedi ingresso de graça, Uhum. nunca. Porque vocês vivem disso. Se você vai dar o ingresso para todos os amigos, você vai chegar lá na quitanda, vai comprar o quê? Vou É, comprar, aqui, eu vou tem. te dar 2 amigos, você me dá aqui. Mas tem pessoas que a gente tem prazer em dar convite, sim, É, Carlos mas quando Alberto. convida eu vou Ah, sempre. que Ou compro também, cansei de fazer sim. isso. Bom, Bom, agora vamos falar de uma coisa que interessa àqueles que precisam fazer ginástica, exercícios. ah, que legal. Aos 56 anos, você está em plena forma. Você já disse em outro podcast que já teve problemas de saúde. Como é que se cuida disso hoje em dia? Então, eu tive com 30 anos, eu tive um câncer de tireoide. Foi o primeiro baque que eu tive, assim, né, de sentir que a gente não é eterno. Foi e tomei um susto, porque eu estava vendendo saúde. Estava numa época que eu estava super bem fazendo esporte, não senti sintoma nenhum. Fui fazer uma consulta com um nutricionista, ele me pediu alguns exames, né, e dentro desses exames os marcadores da tireoide deram uma coisa diferente do normal. Aí ele, né, sabiamente me falou: "Matheus, tua tireoide não tá com os valores normais, assim, eu vou pedir um ultrassom, tudo bem? Você tem convênio médico?" "Tudo, claro, imagina, vou lá, faço ultrassom rapidinho." Aí fui lá fazer o ultrassom, apareceu um nódulo. Ah, parecia um nódulo, né? Bom, não sei que bom, como apareceu um nódulo, Matheus, tem que fazer a punção, né? Tem que ver o que que é esse nódulo, mas não deve ser nada, não. Fez a punção, pau, câncer, carcinoma papilífero. Deus Falei, me livre. caramba, que é isso? Eu vou Como é morrer? a cabeça da Nossa, que é pessoa? câncer de tireoide? Como é que eu vou fazer? Eu vou morrer? Eu vou fazer quimioterapia? O que que é? Aí a minha sorte, na época eu fazia um espetáculo com o Gabriel Vilela, e todo o elenco era muito amigo da Regina Braga, que era a mulher do Drauzio Varela. E eu estava indo para o ensaio quando eu abri o exame, e é uma coisa que eu aprendi que eu nunca mais faço na vida, que é abrir exame de laboratório. Agora eu pego o exame, eu dou na Entrega mão do médico e me conta o que que é. O médico, não vou eu ficar lendo aí para ver o que que é. E aí eu cheguei lá, quando eu abri, eu estava no carro, aí abri o exame, tal, nossa, isso é câncer, carcinoma papilífero é câncer. Esse nome aqui não é Deus me bom. livre. Aí cheguei no ensaio já meio desesperado. Não, Matheus, fica tranquilo, vamos ligar pro Drauzio. Pô, o Drauzio Varela me acalmou. Calma, Matheus, fica tranquilo. Olha, se for para escolher um tipo de câncer que seja esse, você provavelmente está descobrindo no começo, vem aqui no consultório amanhã. Aí fui no consultório do Drauzio, ele me acalmou, me indicou um cirurgião para fazer. No final das contas, o que que aconteceu? Eu tirei a tireoide toda, né? Na operação decidiu-se, porque dependendo do tamanho ou da agressividade do tumor, ou você tira um pedaço da tireoide ou você tira a tireoide toda. Graças a Deus, a tireoide é um órgão que você vive sem, né? Tem um hormônio, né? Tem um remedinho que você toma que substitui o hormônio que a tireoide produz. Então,
Toma Sintroide. Exatamente, exatamente, Eu né. tomo todo dia de En manhã então, cedo. tem muita gente que toma remédio porque a tireoide não funciona direito. Exato. Eu tomo porque eu não tenho a tireoide. Então fui, Você tem que tomar. operei, tirei a tireoide, né, e, né, aqueles cuidados, né, acompanhamento de 6 em 6 meses no começo, E a depois cabeça? ano mas aí são coisas que você tem que, tirar o melhor da coisa, né, nessas horas que a gente aprende, né, nessas horas que a gente vê quem é amigo, quem não é, quem e você vê o quão forte você é. É um teste, né, você vê: "Nossa". Você já era casado, tinha Eu filho? estava casado na época, foi um ano antes de fazer a Casa dos Artistas. Foi Ah, em faz 2000, bastante a Casa dos tempo. Artistas foi em 2001. E aí foi ótimo, assim, porque eu percebi os amigos que estavam do meu lado, que ficaram o tempo todo comigo, que me deram força, meus familiares, a preocupação que algumas pessoas tiveram, né, e me senti acolhido, né, me senti amado, né, então isso foi muito bom perceber isso, assim, o dia que eu precisar, eu tenho pessoas que me amam, graças a Deus, né. Espero um dia poder retribuir esse calor, né. Então, os amigos que eu tinha na época ficaram para a vida toda, né, porque eu sei que com esses amigos eu posso continuar, posso confiar. E aí operei, fiquei um tempinho com a voz, porque a tireoide é grudada num nervo lá que da corda vocal, né, É o medo do né, artista o perder medo a de voz, perder a nossa voz, fiquei um senhora. tempo falando assim, eu fui num programa da Hebe, falando desse jeito, assim. E aí só que eu tive uma excelente fonoaudióloga, a doutora Silvia Pinho, na época, que me ensinou a falar de novo, e aí voltei a falar depois, voltei a fazer a peça que eu fazia, vida normal, e aí, né, comecei a dar valor para essas coisas. E depois, agora, anos depois, ano passado, tive um probleminha de próstata, né, que eu acho que o homem chega uma idade É, também, próstata aumenta, aqueles todos sintomas. os anos eu faço exame. Então, né, aquele cuidado que e aí isso eu sempre, por causa do câncer de tireoide, eu faço todos os exames preventivos antes do tempo. Porque eu botei na minha cabeça que eu posso, não sei por que isso não tem nada a ver, mas eu botei eu tenho uma certa propensão para ter câncer. Eu botei Mas isso na acho que cabeça. isso não E não existe. existe, mas Claro, eu falei, então, pô, aí você fala, não, o homem tem que fazer o seu exame preventivo de próstata depois dos 40. Eu com 30 já estava fazendo, nossa. né? Já vi o PSA, essas coisas que todo homem sabe que tem que, né? O exame de toque que tem que fazer, Todos que os é anos uma eu grande faço. besteira o homem que não quer fazer. Isso é Isso é idiotice. É ridículo, ridículo. mas tem muita gente que não faz, Carlos Alberto. Tem muito homem ainda que: "Não, não precisa, imagina, É, o aqui meu sogro é um é só deles. porta de saída, não entra nada", sabe. Tipo, se a É. gente e aí, de repente, vai embora com o câncer que mais mata homem, o segundo câncer que mais mata homens no mundo, depois do câncer de pele, né. Pra quê? Porque se o câncer é uma doença assim, cara, que se você sai na frente dele, você tem chance. Se você sai atrasado, a coisa complica. Então, tem aí, hoje em dia, a medicina tem vários exames que te propiciam, que dão chance para o médico descobrir se você vai ter câncer daqui 10 anos. Ah, eu faço esse exame, eu não me Então lembro o hoje em dia, por que nome. não fazer? Claro, se você não, mas mesmo o SUS, quem não tem convênio médico, tem condição de fazer esses exames, né, de ir num urologista, fazer o exame de toque, fazer um exame de sangue para ver como está seu PSA, fazer um ultrassom de próstata. E aí a minha próstata aumentada, aquele sintoma Todos nós temos isso. que Eu operei 3 vezes minha e próstata. então, a próstata vai aumentar, isso é uma coisa que não tem jeito, você vai envelhecer, quem chegar na tua idade sabe, né, quem não sabe é porque não chegou na tua Que não idade. chegou. Ela vai aumentar. E aí tem a raspagem, aí eu fiz uma raspagem o ano passado, né, não tenho problema de câncer, meu PSA é baixo, tudo, mas a raspagem eu tive que fazer, e aí é uma cirurgia chata, mas tem que É fazer, bem chato, é. né. O pós-operatório é É. chato, né, mas ok. Estamos aí para isso, vamos embora aí. Eu sei o que você deve ter passado, porque eu tive um câncer de pele, eu levei um susto, porque eu sempre pensei assim: "No dia que eu tiver alguma coisa, eu vou fazer logo a cirurgia".
Eu não vou Resolver, fazer né? resolver. Eu Então tinha eu fui lá esse no médico, eu pensamento. estava com machucado aqui na canela, ele fez um teste, ele, foi fazer uma biópsia e disse: "Você está com câncer de pele pequenininho". Eu falei: "Que horas que a gente vai operar?". Isso é muito, eu acho muito positivo, sabe? Tirei. Não, que você não vai ficar sofrendo à Eu vou toa. sofrer à toa. Vai, tira, custou caro a beça, o cara É. meteu uma faca em todo sentido, aqui no meu Aqui no bolso. bolso. Bom, para finalizar, que é É. tão gostoso, né, tá um Vai papo embora, tão né? gostoso. Essa pergunta quem deveria fazer seria a É, Renato. Renata. Você usa algum tipo de suplementação? Uso. Assim, Eu também uso. a primeira coisa, assim, é a alimentação. Eu procuro comer bem, né, então isso é a primeira coisa. Então, quanto menos industrializado for o alimento, melhor, né. Claro que eu não sou aquele cara, né, de radical, que não como nada, que não faço nenhum cometo nenhum Eu pecado também nenhum. não. A gente às vezes come eu gosto de doce, às vezes, eu sou filho de italiana, mas eu procuro me alimentar bem, né. Vou no nutrólogo, vou no nutricionista, sei a quantidade de proteína que eu devo comer para o peso do meu corpo, não fico sem carboidrato, porque o carboidrato me dá energia para viver, né, e para deixar o meu metabolismo ok, né. Salada, fruta, todas as coisas, fibras, eu sei, eu tenho essa orientação para comer bem. Faço a reposição de testosterona, que Também depois dos faço. 50 anos para mim é fundamental, mas sempre com o controle médico, sempre fazendo os exames antes para saber como é que tá tudo, como é que tá rim, como é que tá fígado, como é que tá, colesterol, como é que tá a tua testosterona, o quanto você está produzindo, o quanto você precisa a mais, o quanto você não precisa, né. Porque não é só: "Ah, vou tomar uma injeção de testosterona e não saber". E não é só para o sexo não, porque te Não, dá não, é uma para para tudo. Não, tudo. para o sexo é lá atrás e É, mesmo assim se te o dá para os força, te dá e o ânimo. sexo tá aqui na cabeça também, né, cara. Não adianta ela se encher de testosterona Se a se cabeça não na está cabeça não funcionando. funciona, é igual qualquer azulzinho da vida aí, não adianta, né. Se a cabeça não tiver legal, Não né, o dá. sexo não funciona, se você não tiver, sabe, naquela relação inteiro, bacana, pode se encher de testosterona que a coisa não vai, né. É claro que a testosterona te dá disposição, te Te dá dá muito mais, felicidade, te te dá, dá tem todo tem um o nome, outro eu lado. não sei qual é, que dá aquela alegria, não sei o que é. Bom, E aí e fora isso, né, eu tomo whey protein, essas e essas também esses quando acaba a que ginástica, que minha academia eu então, que tomo. é uma suplementação de proteína que ajuda, porque às vezes a gente não come a proteína suficiente, uma vitamina ou outra, mas sempre com o controle do nutrólogo, do nutricionista, do endocrinologista, do urologista, do A cardiologista. patroa, ela Aqui, nosso papo aqui, se começar a falar de médico aqui, a gente vai começar a trocar receita. a patroa cuida muito bem de mim. Nossa, que ela Maravilhosa, me dá doutora umas Renata. vitaminas. É, eu vou ter que voltar aqui então para um dia que Vai pra voltar com doutora ela, que Renata. pena, né, É, gente, está não, mas tá acabando. bom. Para mim foi um prazer, Nem foi um fala. dos que eu mais me senti à vontade, Que certamente legal, que foi legal. hoje. Desculpa eu ter te feito tanta pergunta, Nada, foi mas é porque eu tinha umas gostoso. curiosidades com relação a É você, e eu falei: "Ah, é a aquilo oportunidade de eu bater esse papo mais relaxado, sem pressa". é aquilo que a gente estava dizendo antes de começar, né, aqui não é uma entrevista, aqui a gente bate papo, pode parar, se quiser ir lá fora vai fazer um xixi e volta. É. E muito obrigado, Imagina, parabéns pelo teu eu que sucesso, agradeço, eu que você é um agradeço. exemplo de pessoa, Você como também. nunca vi um escândalo seu, nunca vi você brigar, você beber, alguma coisa. A gente Então, procura. e um rapaz bonito, ainda um jovem bonito, Obrigado, forte obrigado, e obrigado. gosta de esporte, isso é muito bom. Mente Obrigado, sã e corpo sã. obrigado. Eu queria te agradecer o convite, aproveitar e mandar um beijo para minha esposa Dai, que deve estar assistindo, que é uma companheirona mesmo também, nessa fase da minha vida, assim, que tá sempre do meu lado, os meus filhos, a Francesca, a Chiara, o Kaique, a Marina, minha enteada, que a gente tem
uma relação muito bacana, mora todo mundo junto, Ah, né? é? Mora todo mundo, tenho 3 Gost- adolescentes em casa, 17, Meu 16 e Deus do 12, céu, meu imagina, Deus tudo do menina. céu. O Kaique, que já tem 38, né, que já mora sozinho, já é independente, é um excelente personal trainer, meu Ah, filho mais é? velho, é. E mandar um beijão para eles. Convidar vocês novamente, se você me permite, para assistir O Vendedor de Sonhos, né, no Teatro Gazeta, todo sábado às 20h30. A gente nem chegou a falar sobre isso, tem uma comédia também que eu faço, O Amante do Meu Marido, no Teatro Santo Agostinho, toda quarta-feira, às 20h30 também, Nossa. que é uma comediona, aí é para dar risada, é aquele vaudeville mesmo, para dar E qual bastante é o teatro? risada. Teatro Santo Agostinho, O Amante do Meu Marido. Onde é o Teatro São Agostinho? Teatro Santo Agostinho é do lado do metrô Vergueiro, na Rua Peninos, naquela Ah, sim, subidinha. sim, sim, sim. Então a gente está lá também toda quarta-feira. E, bom, você está convidado, vocês estão convidados e, nossa, um prazer para mim. E me convide mais para ir naquela sua praça, para sentar naquele seu Mas já está banco, que é convidado, uma já honra. está Qualquer convidado. personagem você escolhe, eu faço o que você quiser lá. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E segunda-feira estamos de volta. Beijo. Como falava o João, beijo do Beijo, gordo. gordo.